reação de neutralização. Reação de neutralização, aqui ocorre então entre um ácido e uma base. Então, se eu misturar ácido e base, vai neutralizar e vai formar sal e água. Esse é o conceito, sempre. Ácido e base vai formar sal e água. Sal, definição, é composto iônico. O NaCl, que a gente fala sal, né, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é um exemplo de composto iônico, mas existem outros aí. Então, aqui eu estava equacionando essa reação de neutralização entre o ácido clorídrico, que é o HCl, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, aqui é HCl mais NaOH. Essa reação ela ocorre em água, então o ácido ele já está ionizado. O hidrogênio na forma de H+, aqui o Cl é menos, e a base também ionizada. Aqui no caso dissociada, né, que já está separado porque é um composto iônico. O OH- e o Na+. Então, para mostrar que a equação de neutralização, a gente usa já dessa forma com os íons separados. O sal vai sair, então, daqui, ó, o ânion do ácido com o cátion da base, né? Esse menos, Cl menos com Na+. E a água vai sair daqui, ó, H+ do ácido e OH- da base. Então, quais são os produtos? Sal são compostos iônicos, a gente sempre indica primeiro o cátion, que é o Na+. Então, vai formar NaCl. Aqui as cargas são iguais, então já está eletricamente neutro. Mais água. Aqui já está balanceado, tá? Não precisa fazer o balanceamento, porque foi aqui, o H, se olhar aqui já está 2, ó. Deixa eu mostrar para vocês que já está balanceado, tá? Na dúvida, confere. Um aqui e outro aqui, né? Deu 2. O Cl nesse caso, eu tenho uma neutralização total. Ou seja, o pH dessa solução final ele vai ser 7. Então, neutralizou realmente tudo. Nem sempre essa neutralização vai ser total, mas cada H+ vai se ligar a um OH- e vai alterar o pH da solução. Vou fazer um outro exemplo aqui de reação de neutralização. Ácido sulfúrico, vou usar a mesma base, tá? Hidróxido de sódio. Vamos fazer a equação. Então, vai ficar H2SO4 mais NaOH. A gente vai ter o produto. H2SO4. Quando aparece no ácido algum índice aqui no hidrogênio, ele é a carga do ânion. Aqui a gente tem um ânion composto, que é o SO4, daí no caso 2-, porque o H sempre vai sair como H+. Então, esse 2 é a carga do ânion. Ele está ligado a um SO4, 2-. Mesma coisa se aqui, que nesse caso aqui eu usei a mesma base, né? Mas se fosse, por exemplo, essa base aqui, ó, AlOH3, hidróxido de alumínio. Quando daí tem um índice no grupo OH, ele é a carga do cátion. Então, se eu fosse separar isso daqui para fazer a reação, seria Al3+, e o OH na base sempre sai como menos, tá? Aqui é um outro exemplo. Mas vamos para a nossa reação aqui, ó. Então, vai ficar como? Vamos formar o sal. Qual vai ser a fórmula do sal? E vai sair uma molécula de água. Depois eu vou falar das aplicações, tá? Então, a água a gente sabe que sai daqui, né? O H+ com o OH-, até aqui tudo bem, não vai mudar nada. Então, já vou colocar mais água. O sal agora ele vem daqui, ó. Vamos montar o sal. Primeiro é o cátion, depois é o ânion, né?
Aqui as cargas são diferentes. Eu vou até colocar aqui do lado, ó. Tá assim, ó. Na e SO4, 2 menos. Para formar composto iônico, cargas diferentes a gente troca. Alguém deve lembrar aí do ano passado a gente estudou, né? As ligações iônicas. Então, esse 2, ele vai ser agora o índice do sódio. Aqui é mais 1. O 1 a gente não precisa indicar, tá? Então, aqui vai ficar só isso mesmo. Formando, então, o Na2SO4, que é o sal aí da reação. Também aqui é uma neutralização total, né? Todo ácido aí, todo H+, vai reagir com o H-. Eu só preciso aqui, na verdade, agora acertar o balanceamento. Essa daqui não está balanceada com coeficientes 1, tá? É 1. Então, a gente vai fazer aqui um balanceamento. Pode ser dessa cor mesmo. Bom, o hidrogênio... bom, eu não vou começar pelo hidrogênio, na verdade, porque tem aquela dica de balanceamento, né? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio para o final. Então, não precisa, na verdade, ao certo, saber quem são os metais e os ametais, tá? Mas deixa carbono, hidrogênio e oxigênio para o final. Então, a gente pode começar, por exemplo, vendo o sódio, que no reagente tem um átomo, e no produto tem 2. Então, aqui eu vou ter que balancear colocando o número 2 aqui na frente. Então, agora eu tenho 2 átomos de sódio, balanceei. O enxofre já está certo, né, gente? 1 no reagente e 1 no produto. Então, agora vamos ver carbono, não tem. Vamos ver os hidrogênios. No reagente tem 4 hidrogênios. 2 aqui no ácido, no H2, e mais 2 aqui, ó, porque esse coeficiente 2 vezes esse índice 1 aqui dá 2, né? Então, 4 hidrogênios. Daí, para balancear os hidrogênios lá no produto, eu vou colocar aqui 1, 2. Pronto, está balanceado. Essa é uma outra reação de neutralização. Tudo bem até aqui? Então, conceito, ácido reage com base, forma sal e água. Aqui eu mostrei, eu equacionei 2 casos, tá? Então, para que isso é importante, né? Se eu tenho um pH que está muito ácido, escala de pH primeiro. Já que eu falei de pH, vamos relembrar a escala de pH aqui. A escala de pH, ela vai de 0 a 14. O 7 é o pH neutro, 7,0. Abaixo de 7 é ácido. E acima de 7 até o 14, o pH é básico ou alcalino. Aparece também como alcalino. Então, por exemplo, eu tenho uma solução lá que está muito ácida. Está um pH 2. Eu quero aumentar esse pH. O que eu faço? Eu adiciono uma base. Porque daí um pouco de OH- da base vai neutralizar um pouco de H+ do ácido e esse pH aumenta. Se eu adicionar quantidades estequiométricas, eu vou chegar no 7 cravado, né? Daí não vou mais ter nem H+ e nem OH- livre. É isso que significa o pH 7. Mas eu posso adicionar só um pouquinho de base e de 2 para 4, né? Depende do contexto. Ou se eu estou com um pH muito básico, eu quero diminuir, daí eu adiciono um ácido. Então, para isso que se usa a reação de neutralização. Na aula deu o exemplo da azia, né? Quando a gente está com azia, é excesso de HCl no estômago, que é o ácido que tem no estômago. Então, a gente precisa aumentar um pouco o pH. A gente, então, acaba tomando um antiácido. Pode ser um sal de fruta, um eno, porque ele vai ter lá, ele vai ter... Eu já vou falar do sal, né? Existem sais que são básicos. Mas eu posso tomar, por exemplo, o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia. Daí ele vai reagir com o excesso de H+, para formar, então, para aumentar, aliás, né, um pouco o pH. Vai formar sal. Então, desta forma, podem sofrer... Ah, tá, aqui, na verdade, eu quero falar, gente, essa tabela aqui,
ela traz algumas substâncias que elas não são ácidos e bases diretamente, olhando, tá? Mas elas, quando a gente coloca em água, elas vão formar H+ ou OH-, e aparecem bastante. Então, se precisar identificar um ácido, vocês já sabem que começa com hidrogênio e a base termina com o grupo OH. Mas aqui ó, tem essas substâncias. Por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, quando ele é adicionado em água, ele vai, a gente fala que ele é um óxido ácido, ele vai liberar H+ na solução, ou seja, vai ter um meio ácido. E ele não é um ácido, mas assim, olhando aqui, né, CO2, ele é um óxido, é o gás carbônico. Temperatura ambiente ele é gás, né? A gente fala de gás carbônico. Mas quando eu adiciono ele em água, ele vai produzir H+. O SO2 e o SO3, mesma coisa. São aí óxidos importantes. Quando adicionados em água, eles vão liberar H+. Então, eles vão se comportar como ácidos em solução aquosa. E aqui eu tenho bases, substâncias que quando eu coloco em água, elas vão se comportar como bases. A amônia, que é o NH3, o bicarbonato de sódio e o calcário. Aparece bastante, tá, em contextos de exercício. O calcário aparece principalmente quando a gente vai falar de correção de pH de solo. Quando o solo está muito ácido para fazer o plantio, não é interessante, porque existem algumas espécies vegetais que são mais sensíveis à variação de pH. Então, precisa fazer a correção do pH desse solo. E é adicionado calcário, porque o calcário, quando a gente dá irrigar, né, por meio aquoso, ele vai produzir OH- e vai neutralizar o pH desse solo. O bicarbonato de sódio, ele está na composição dos sais de fruta. Então, eu tinha falado lá da azia, né, do excesso de H+ no estômago. Se a gente, então, tomar um sal de fruta, tem lá na composição, entre outros sais básicos, tá? Tem o de caráter básico, tem o bicarbonato de sódio, então vai neutralizar. E a amônia, quando a gente coloca em água, ela produz uma base molecular, que é o hidróxido de amônio. Então, pode aparecer em contextos de exercício. Já apareceu bastante no Enem. O calcário, CO2. Inclusive, aqui, gente, vem da formação da chuva ácida, tá? Esse daqui, ó. O SO2 e o SO3. A chuva ácida é um problema, né, ambiental. Quando a gente queima combustível fóssil, que são os derivados do petróleo, eles têm enxofre na composição. Então, vai acabar liberando esses óxidos e vai ocasionar, então, a formação da chuva ácida, que ela tem um pH menor, né? Chuva ácida, e vai ter problemas ambientais, já devem ter visto um pouco em ciência, geografia, enfim. Mas altera pH de solo, né, algumas espécies vegetais elas não vão conseguir se reproduzir, também vai alterar pH de água, existem também espécies aquáticas que são sensíveis, enfim. Neutralização é cobrado bastante nesse contexto, tá? É só isso, eu não vou falar de cálculos, acredito que não é o foco.